Ai, Primeiro, Sandrinho. tranquilidade, Tranquilo, mano. da hora, mano. Mano, eu queria primeiramente agradecer, né? Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor. Hoje, excepcionalmente, estou usando um tripé aqui que o Zazá descolou no mercado informal e doou pro Cine, né? Então a gente está utilizando o tripézinho do Zazá. É, Pode crer. primeiro eu quero agradecer aí por você aceitar estar com a gente aí, mais uma vez aí e- entre tantos eventos, mas agora no Cine, né, nesse formato aí de lives, né? A gente. O lado bom disso é que a gente conseguiu conversar com pessoas de longe, assim, né? Com você que tá perto, a gente conseguiria até você colar no bar, a gente fazer uma roda lá, trocar uma ideia, mas tem pessoas como a Ari Santos, que é de Manaus, uma menina que eu esqueci o nome dela, que é do Rio Grande do Sul. E aí a gente trocou essas ideias aí, teve uma troca muito boa, né, da cena como é lá, como é aqui. E aí você tá com a gente aqui nessa edição do Cine, né? Antes de tudo mesmo, eu queria que você, para quem não conhece, se apresentasse aí, falasse de onde você tá falando aí, qual que é a sua quebrada. Bora lá. Ô, Sandro, você sabe que você tá falando esse bagulho aí, né? De fazendo o cine aqui por esse formato online, não sei o quê. E aí conseguindo falar com gente de longe, que talvez se fosse no outro formato não dava. Você sabe quando a gente fala de arte no olho do furacão, é isso, né? É fazer os bagulhos com as condições que a gente tem e disso tentar tirar alguma coisa interessante, mano. Então, de repente, é com live que dá pra fazer. Então, vamos chamar a galera da Bahia, que não ia dar pra pagar passagem, né? Faz uma live. E aí vai, isso é É, arte no olho do furacão, né, mano? Mas então, eu sou o Wagner, do Sarau da Brasa, aqui da Brasilândia. A gente faz o sarau aí, agora, quando foi junho, a gente completou 12 anos de sarau. E estamos aí fazendo articulação com os parceiros de quebrada, Fofão, Rock and Bar, Indaís, Quilombar, Sarau Elo da Corrente. Estamos aí tentando fomentar já faz um tempo essa rede de arte e cultura nas periferias de São Paulo, que denuncia, que anuncia coisas, que propõe coisas novas, que faz o revide quando tem que dar, se aquilomba quando precisa, se recolhe quando precisa. Essa rede que a gente faz parte, eu sou mais um no meio disso. E esse vídeo, né, que a gente fez, deixa os documentaristas saber que nós estamos chamando isso de documentário, que nós vai ver. Mas esse vídeo que nós fez aí, né, é, uma série de lives, né, mano, que a gente fez lá no CCJ. Foram 5 lives, 2 horas mais ou menos cada uma. Mas aí a gente queria dar uma resumida na prosa, porque esse negócio de live também às vezes tá ficando muito fugaz, né, mano? Você vê aqui um monte, daqui a pouco vai embora. E a gente queria fazer um registro. E as lives, mano, ela não nasceu para ser live, né? A ideia, quando ela nasceu para ser um documentário. Aí sim era para ser um documentário. Mas foi numa conversa faz muito tempo, mano. Acho que deve fazer, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu lembro que a gente estava sentado lá na onde é a biblioteca da Quilombac, estava conversando com o Soró, a gente pensando nessa coisa toda das movimentações nas periferias, como que esse barato pulsa forte pra caramba. Aí eu lembro que a gente falou, porra, a gente podia fazer um documentário dessa parada. Nem eu faço documentário, nem o Soró, né? Mas a gente falou, foda-se, né? Até aí a gente fez um monte de coisa que a gente não sabia fazer. Aí ele falou, pô, vamos fazer um documentário e tal. Só que aí passou, o velho foi para outro lugar, foi para outro plano e a gente não fez, né, mano, o documentário. A gente fez milhares de outras coisas, mas o documentário a gente não fez. E aí, quando pintou essa ideia, e aí nessa época, o Soró deu esse nome. Ele falou, porra, o documentário vai chamar Arte no Olho do Furacão. Ele ficou lá fazendo bolinha, um monte de coisa, e ele falou, vai virar arte no Olho do Furacão. O documentário foi isso, o documentário não rolou. Mas aí, quando a gente começou a fazer as lives lá no CCJ, a gestora lá, Ingrid, falou, mano, como vai chamar? Aí a gente falou, Arte no Olho do Furacão, por causa daquela outra ideia. E a gente falou, aí as lives vai ficar tudo filmado e no final a gente vai juntar essa parada.
E aí, por que que a gente fala que esse barato é uma homenagem pro Soró? Né? Porque talvez alguém que possa assistir isso possa imaginar que a gente vai passar os 12 minutos falando do Soró. E não é assim que a gente vai homenagear o Soró. Porque a gente resolveu, a gente falou, a gente não vai ficar falando do Soró numa live, num vídeo. A gente vai ficar falando de tudo aquilo que ele fomentou, mano. Das coisas que ele botava fé, que ele fomentava, que ele brigava, que ele conversava, que ele chorava, que ele ria, que ele fumava, que ele bebia. Era dessas coisas. Então a gente falou assim, mano, pensando quem era o Soró e quem conhecia o Soró, valia mais a pena a gente falar dessas coisas do que ficar falando só dele. A vaidade, ele não tinha essa vaidade que a gente ia fazer um documentário falando dele. A gente ia fazer a melhor homenagem que a gente entendeu para fazer pro velho era fazer das coisas que ele dedicou uma vida inteira para fomentar nas quebradas. E aí é por isso que a gente entendeu, primeiro, porque esse nome Arte no Olho do Furacão foi ele que deu, e depois a gente falou, mano, a melhor homenagem que a gente podia fazer para ele é essa. E aí calhou, mano, que quando a gente tava fechando a live, os vídeos, né, o Cleiton João que editou, o Cleiton é um demônio fazendo esses bagulho, porque a gente tinha 12 horas, a gente tinha 11 horas e meia de live. A gente assistiu tudo. Eu falei, Cleiton, esse bagulho não pode ficar muito grande, porque senão, mano, o bagulho de YouTube é foda. O Cleitão falou assim, mano, no máximo 15 minutos. E ele fez o bagulho virar, a gente ficou lá fritado na casa dele assistindo, tinha 11 horas de live, e a gente fez virar esses 12 minutos tentando dar alguma liga entre as conversas, né, mano? Porque a gente chamou várias pessoas muito legais, assim, né? Então, primeiro foi o Alan da Rosa e o Ruivo, aí teve o Fofão e a Sônia, Michel e Samantha, Helena e Fernanda, o Jardes e a Thay, que são todas pessoas que trabalham também fomentando arte nas quebradas, né, mano? Então a gente chamou essas pessoas que tinham muita coisa para dizer. Então, cada uma dessas lives daria para fazer um vídeo de 15 minutos. Mas aí a gente tem que pegar 5 e fazer o barato. Então foi foda poder fazer essa linha, essa trança entre as várias conversas para virar isso aí. E aí foi isso que a gente. Não, aí a gente estava fazendo, a ideia era lançar no ano que vem, em janeiro, essa parada. Só que aí quando a gente fez o último corte, a gente falou, mano, terminamos o bagulho. Fechou, esse aqui é o corte. Quando a gente viu, a gente estava entrando no mês de outubro, que foi o mês que o Soró fez a passagem dele. A gente falou, mano, então a gente vai lançar essa porra no dia. Aí a gente fez o barato. Aí o Cleitão correu pra caralho pra fazer as finalizações do bagulho. E o Cleitão operou no meio do bagulho, tudo. O Cleitão precisou fazer uma cirurgia de hérnia. No meio do bagulho, ele fez a cirurgia, mas ele é doidão, né? Continuou editando o bagulho. E aí no dia a gente soltou pra manter vivo, né, mano? Manter vivo. E a gente fala, né? Pra nós, a pessoa morre quando a gente esquece, né? Então, enquanto a gente lembrar e continuar fomentando aquilo que o velho, para vários de nós, né? Para mim, para você, para vários de nós, boa parte do que a gente faz a gente aprendeu com ele. Então foi isso. É isso. Eu assisti a maioria das lives ali e para quem quiser acompanhar na íntegra, tá tudo salvo lá no Facebook do CCJ, né? Tá tudo lá. As lives salva lá, se você quiser ver todas as ideias na íntegra, é só entrar lá e conferir, né? E eu acompanhei algumas lives quando estava rolando mesmo, na íntegra e tal, e depois eu vi o que vocês fizeram, foi um trabalho muito foda de compilar ali e ainda dar liga nas falas e tal. E ouvindo todas as falas, mano, muita fala boa. Tem uma coisa que tá, tipo, me pegando, assim, mas eu acho que isso aí é com muitos também, né? É com você também. A gente tá produzindo muita coisa, né? Faz bastante coisas, assim, que é difícil. Atinge até um público legal e tal. Mas eu fico pensando, caramba, quando que a gente vai pegar e vai realmente atingir uma galera assim, mano, com força, que realmente vai ter uma mudança radical na parada, né? E eu fico me cobrando por isso. A pergunta é, mano, só a política institucional pode fazer um trabalho, vamos dizer, de base, ser grande e atingir bastante pessoas? Ou vai ser a gente mesmo que vai chegar e vai encontrar uma maneira, um viés, uma fala, não sei, e vai conseguir atingir
mais pessoas, tá ligado? A atenção dessas pessoas porque tá rolando, né? Para além do que a gente produz, uma parada para a vida dela, assim, falar, caralho, olha a conjuntura que eu tô vivendo, tá ligado? É tipo, a parada de arrancar o véu mesmo da frente assim da pessoa, não para querer mudar e doutrinar ela, mas que ela veja as outras coisas também, não fique só alienada, né, em uma coisa só, achando que a gente está aqui sofrendo e achar isso normal, não se revoltar com isso, né? Será que só a política institucional vai ter esse poder ou a gente consegue também? Ô, Sandrinho, não sei. Estamos conversando e pensando junto. Óbvio que eu não sei, É, né? É a pergunta que vale 1 milhão, né? 1 milhão. Agora, ô Sandro, eu acho que é o seguinte, cara, a gente não faz bagulho de multidões. Porque eu acho que se a gente quisesse fazer bagulho de multidões, a gente fazia um show de sertanejo universitário, um nome aí que tá na mídia, aí a gente fazia um evento de multidões. Agora não é isso que a gente quer, porque o evento de multidões, do jeito que ele infla, ele murcha. Do jeito que ele infla, ele murcha. Acho que o que a gente faz, Sandrinho, precisa de muita paciência, cara. Precisa de muita paciência histórica, assim, porque é um olho no passado, um pé no presente e mirando o que a gente quer. E aí eu acho que precisa de muita paciência, irmão. Porque, por exemplo, quando a gente olha numa perspectiva histórica, a gente teve vários avanços. A gente teve muitos avanços em algumas coisas. Por exemplo, Quilombaco ficar de pé 15 anos, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Você fala assim, cara, se a gente olha para o que era, por exemplo, uma bobagem, assim, mas como durante. Eu passei a minha infância inteira, Sandrinho, ouvindo os caras falarem da Brasilândia como um lugar de morte, de tiro, de tráfico de droga, de não sei o quê, não vá lá, senão você vai morrer. Coisas do tipo. Você fala assim, cara, a gente está ali 12 anos num trabalho para juntar 30, 40, 50, 100 pessoas. Quando junta 100 pessoas, a gente, pelo amor de Deus, a gente já pega os fuzil no armário e acha que vai para a revolução na próxima esquina. A gente precisou de 12 anos de trabalho para hoje as pessoas falarem, algumas tantas pessoas falarem da Brasilândia, principalmente as pessoas de dentro, mas de fora, falarem delas de um outro lugar também. Ainda continua tendo morte, tráfico de droga, tiro, tem tudo isso lá. Mas aí agora as pessoas precisam falar também que esse território publicou 15 livros. E que esses livros estão sendo discutidos em vários lugares de São Paulo, do Brasil e do mundo. E isso também vai tomar a cena. E isso, cara, você fala assim, isso é 12 anos para chegar numa coisa simples. Só que aí, a molecada da quebrada, quando vê isso também, aquela lógica que a gente fala, peraí, mano, a moça que tá debatendo lá na França, que eu nem sei direito onde é essa porra, ela é aqui, minha vizinha. Então você fala assim, mano, eu também posso fazer essa parada. E aí a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Agora, eu acho, Sandro, que precisa de muita paciência, mano. A gente precisa de paciência, paciência. E eu acho que tem uma parada. Quando você fala de política institucional, estamos aí chegando, né, nessa parada das eleições agora, aí, semana que vem e tal. É domingo agora, né? Eu acho que tem uma coisa, Sandrinho. É um outro jogo. É um outro jogo. Tá na rua fazendo o que a gente faz, que é esse trampo de conversar, que a gente vai conversar com a mesma seriedade com uma pessoa ou com 200, a gente vai levar a mesma seriedade para a conversa, a gente vai colocar o mesmo empenho na conversa, seja para um moleque que está lá, ou seja para 200, 500 mil pessoas. A gente vai conversar do mesmo jeito. Isso é um jogo, isso é um jeito de fazer política. Esse é um jeito. A gente está discutindo política, mano. A gente discute política de saúde, de educação, de arte e cultura, de esporte, de lazer, de moradia, de meio ambiente. A gente está discutindo política e tensionando o tempo todo o Estado dentro das nossas perspectivas, daquilo que a gente acha interessante. A política que você está chamando institucional ou dos partidos, quando a gente pensa na estrutura por dentro do Estado, dentro da estrutura política do Estado, organizado nas suas casas, lá no Legislativo, Judiciário, Executivo, aí é um outro jogo, mano. Eu acho que é um outro jogo. Um jogo que eu acho que ele foi armado desde que Brasil é Brasil, é um jogo que está armado que não é para nós, né? Você fala assim, nenhuma simpatia, eu não tenho nenhuma simpatia pela Dilma, nenhuma simpatia pela Dilma. Agora, veja só,
ter cheiro de povo, porque ali já não chegou assim, com propostas populares, chegou com cheiro de povo. Mesmo assim, com cheiro de povo, o mínimo, a mínima ameaça, a mínima viradinha que pode dar, diferente daquilo que está estabelecido nesse país desde o início, os caras vão lá e derrubam. Os caras vão lá e derrubam. E não vai se sustentar se a política que a gente faz, irmão, que é essa, a gente que eu falo, as quebradas tudo, as pessoas que estão nos movimentos populares, as pessoas que estão nos movimentos sociais, se isso aí não der base para quem está fazendo o jogo lá dentro do Senado, da Câmara dos Deputados ou no Executivo, se ele não tiver essa base, não adianta. A coisa tá... Então, ô Sandro, eu vou entendendo que a coisa, no limite, ela está entrelaçada, mano. É um movimento que uma coisa ela está relacionada com a outra, mas eu acho que, por exemplo, o movimento social, ele vive sem um político no Senado. Ele vive. Um político no Senado que se pretende alterar um mínimo no Senado, na Câmara dos Deputados, no Executivo, que pretende um mínimo de alteração, ele não sobrevive se não tiver isso aqui. Então, por exemplo, a gente está discutindo agora, né? Eleição, vamos mandar candidata, está saindo a candidatura aí das aldeias, está saindo uma outra candidatura também do quilombo periférico. Você fala, mano, muito legal, eu acho muito legal isso aí. Agora, é isso, né? Se essas candidaturas tirarem o pé da rua, depois, caso seja ele tirarem o pé da rua, elas não sobrevivem, não vão sobreviver. Porque você fala assim, a nossa força não é na votação dentro da Câmara dos Vereadores, a gente tranca a rua, a gente é povo da rua. Então, para conseguir o que a gente quer, a gente ocupa a terra, a gente tranca a rua, a gente faz essas coisas, mano. A nossa ação, a gente falava esses dias, né? Esses dias eu estava conversando com o Fofão, a gente é formado na ação direta. É outra coisa, mano. É outra coisa. Só que eu acho que uma coisa, eu acho que hoje em dia eu não acho que uma coisa exclui a outra. E talvez, nesse momento que a gente está vivendo, de um absurdo, né? Acho que a gente está vivendo um absurdo desde 1500. Mas fala assim, desde que esse sujeito foi eleito, e não só ele, né, mano? Não é só ele, é todo o esquema. Você fala assim, talvez nesse momento a gente precisa colocar uma intenção aí um pouco diferente. Nesse momento, eu entendo que nesse momento que as eleições são estratégicas para abrir um pouco mais o nosso campo de diálogo. Não acredito nas eleições como uma forma de solução, mas eu entendo ela nesse momento como uma estratégia interessante, importante, necessária, não é? É necessário, ao meu ver, nesse momento que a gente bote alguma energia nisso, mas sem cair no engodo de que se algum deles ganhar, estamos com a vida ganha. Não, aí só é mais uma briga que começou. E eu acho que teve um problema quando o Lula foi eleito a primeira vez, que muitos movimentos sociais desmobilizaram, mano. Desmobilizaram achando que o bagulho já estava ganho. E aí deu bosta. Sei lá se foi isso que você perguntou. Não, é isso. Não tem resposta concreta, é isso daqui. É uma construção, né? Tudo que você falou, concordo, principalmente sobre o PT, né? Mano, o PT é tão forte assim, no que eu convivi, mano, porque eu cresci e todo mundo falava, mano, pobre vota no PT, já era, não tem essa, tá ligado? E depois que eu fui vendo todo esse acontecimento, aquela decepção, falar, caralho, que bosta, né, mano? Os caras não se entregou de uma maneira, conseguiu várias coisas da hora, mas precisava se entregar tanto assim, fuder tudo. E é tão enraizado assim a porra do PT que toda vez que eu vou na urna lá, mano, eu nunca votei em outro partido. Nunca votei em outro. E dessa vez eu vou votar. Eu tô com medo de apertar 13. De tão viciado. Mas só que a gente... É que nem você falou, né? O movimento social, né? Tipo, ele vive sem a política institucional, né? Ele dá o seu jeito e consegue sobreviver, caminhar da maneira que dá. Né? Agora eu queria falar... Sandrinho, posso só falar um bagulho pra você? Eu acho também, eu acho que a gente tem que partido não é inteiro, partido é dividido, partido é disputa. Eu acho que a gente tem que fazer justiça nas nossas falas. Você fala assim, o PT não é uma coisa só. Né? O Partido dos Trabalhadores não é uma coisa só.
E, historicamente, o Partido dos Trabalhadores tem uma importância gigante, mano. Gigante, Eu dentro das quebradas. reconheço. Você é louco. E eu, Pô, o trabalho acho, de Sandro, base do. que eu nunca Mano, vi de nenhum outro partido. Nunca vi. Desse jeito, nunca vi. O, não o, existe. o, o, Lugar pessoal, nenhum do mundo. o pessoal vai ter que correr muito Porra, atrás para fazer. Agora, eu acho que dentro do partido, o partido se perdeu nas vaidades, mano. Eu acho que, por exemplo, o Lula é um sujeito interessante numa coisa assim, ele se perdeu, cara, numa vaidade de que é ele que vai resolver as questões. Então, aquilo que a gente falou, não são pessoas individualmente que vão resolver questões, mas a gente tem na nossa cultura essa questão. Né? Porque você fala, olha que louco, mano. As pessoas falavam assim nas últimas eleições, eu vou votar no Lula. Se ele for preso, eu vou votar no Bolsonaro. Aí você fala assim, mano... não tem nexo. Então, mas qual que é a lógica? Porque no limite, o papai Lula se apresentava como quem ia resolver os problemas, o grande pai Lula. E o Bolsonaro a mesma fita. Ele falava, vou resolver a questão desse país, tá ok? E aí você falava assim, mano, então a lógica no limite era quase... É claro que eles não são a mesma coisa, eu não estou dizendo isso. Mas fala assim, existe uma lógica do Salvador que a gente fala, mano, se a gente não sair desse engodo, mano, você fala assim, porque aí, mano, aí é lá, mas também tem na quebrada a mesma fita. Nós tá fazendo um bagulho, não, porque eu tô fazendo pela quebrada, irmão, você não tá fazendo porra nenhuma, você sozinho você não faz nada, pra comer de conversa. Então você tá fazendo dentro de uma coletividade, porque sai desse heroísmo aí, porque heroísmo também os caras derrubam na bala. Agora você fala assim, mano, não tem Messias, porque nessa história de Messias nós se fudeu. Agora você fala assim, mas essa vaidade que faz alguém acreditar que ele sozinho ou ela vai resolver as questões, e não é, mano. Nós estamos falando de mais de 500 anos de problema. Você fala assim, mano, a gente tem um trabalho muito longo para fazer, que precisa de muita paciência, que precisa de muita calma, precisa de trocar muita ideia. Você fala assim, mano, hoje, quando a gente fala assim, por exemplo, né, um exemplo, mas quando a gente fala assim de cultura africana, cultura afro-brasileira, você fala assim, mano, os terreiros de candomblé estão de pé até hoje, falando vários dialetos que vieram juntos, africanos que vieram sequestrados para cá, eles não estão mantendo esses lugares de pé porque ficaram com pressa. Tem uma paciência, tem uma paciência. E a gente fala assim, tem uma coisa que a gente aprendeu, sei lá, que eu falo que o principal ensinamento que eu acho que eu tive dentro do terreiro é com os preto velhos de falar, mano, tem paciência. Tem paciência. Porque, por exemplo, quando chegou a eleição desse desgraçado, desse Bolsonaro, rolou um negócio assim de um fim dos tempos, de falar assim, fudeu, agora nós estamos fudidos, porque ele vai acabar com todos os editais de cultura, e nós estamos na merda. Aí se fala, mano... Aí, lembra o seu Toninho que foi lá na Quilombac, lá do Maracatu, lá de Pernambuco? Aí você vê o seu Toninho falando, aí esse ano eu colei lá, né, ô Sandrinho, lá em Recife, lá. Aí eu vi o desfile da Nação Elefante, mais de 100 anos. Aí você fala assim, mano, a Nação Elefante só tá de pé porque tem uma paciência e muito foco, né, no que quer fazer. E aí você fala assim, a Nação Elefante não começou com o edital do Ministério da Cultura, irmão. A nossa arte, a nossa cultura, é isso que a Helena fala no começo do vídeo. A gente faz arte no dia a dia. Essa é a nossa condição, não é de trabalho, é de vida, de existência, de nos mantermos vivos. Então você fala assim, irmão, a gente não dá para entrar nesse fervo, nem quando o Lula foi eleito e falou o jogo tá ganho, e também não dá para entrar nesse fervo quando o Bolsonaro entrou e falou assim, o jogo perdemos. Você fala, mano, estamos no jogo, continuamos no jogo. E já estivemos muito pior que isso, porque você fala assim, estamos... Porque, mano, eu quero morrer, filho. Quando alguém fala assim, esse é o pior momento da história do Brasil, eu falo, mano, você está desrespeitando, no mínimo, você está desrespeitando a história do povo preto e do povo indígena desse país. Porque se você fala que isso aqui é pior do que 300 anos de escravidão, você fala, mano, você no mínimo está desrespeitando a gente. No mínimo. Então fala assim, muita calma. Porque a gente pertence a um povo que passou 300 anos escravizado e continua aqui. Continua de pé e criando. E criando. Então muita calma, ladrão. É isso. Eu não vou nem muito longe, Vagnão, nessa parada de falar que é o pior momento. Tem um pior presidente, isso aí não tem dúvida, mas pior momento. Eu vou ali nos anos 90, mano, que o bagulho era 1000 graus também, mano. Nos anos 90 ali, o bagulho era louco. Irmão, a gente já teve o Sarney. Isso é louco.
Aí, para finalizar, já que para não ficar muito longo agora esse primeiro tempo, e depois você trocar uma ideia com o Amaro, que aí o Amaro vai focar mais mesmo na parada do filme e tal. O Amaro é o mais técnico, o Amaro é zica. Isso aí eu tenho que chamar o Cleitão, então, para trocar ideia com ele. Não, aí você desenrola aí. Eu vou contar uma historinha que eu tive com o Soraya e depois eu queria que você contasse uma. Qualquer uma que você lembrar e vir na cabeça, você contar. E tem a ver História com com o o PT, Soró? né? Qualquer uma. Mas a minha é com. Ele é do fundação do PT e tal. E aí eu tava trocando ideia com ele e tal, falando dos anos 90. Aí ele falou, tem uma igreja ali no Jardim Rincão que é bem emblemática, assim, quando a igreja católica era bem ativista, assim, né? O PT foi fundado ali com a igreja católica. Aí tinha uma parada de uma farinha que as igrejas davam na época, né? Acho que anos 90, que era para crianças desnutridas. E eu lembro que eu comi muito dessa farinha aí. Eu não sei de onde que vinha, sei que aparecia em casa e eu arregaçava. E aí eu falei isso pro Soró. Aí o Soró começou a falar que ele fazia parte dessa rede, né? Ele que descolava as paradas também junto, que levava nas casas. De repente eu até peguei da mão dele ou minha mãe, mas não sabe, né? Porque era toda aquela correria, era uma parte era uma demanda da época, que a galera que é do movimento social, que descolava essa farinha aí para entregar, né? E isso tem a ver junto, isso é um movimento do PT também, tá ligado? O movimento do PT que na sua base ali era muito forte, né? E fazia, tô falando, citando uma coisa do que o movimento de base do PT fazia, que era coisas extremamente importantes, né? Que não era midiático, mas estava do lado do povo, né? E agora voltando para esse contemporâneo agora, não tem muito a ver com Soró, mas uma outra passagem, um amigo que está trabalhando na campanha do PT, ele fazendo áudio e vídeo do PT, ele entrou em contato comigo para pegar imagens da Indaís para rolar na campanha do PT. Aí eu peguei, eu teve uma votação na banda e eu fui contra. E aí acabou que não foi todos a favor e não rolou da banda ceder as imagens para a campanha do PT, né? Aí o cara me ligou. Ele falou, e aí, Sandro, tal, tentando me convencer. Aí eu falei para ele, você trabalha no audiovisual do PT, o partido de esquerda que tem mais dinheiro, o mais foda. Mano, a história do PT eu não quero nem falar, porque, mano, não tem lugar nenhum. O mundo estuda a história do PT como partido. Aí ele falou, tô trabalhando aqui para fazer o audiovisual tal da campanha do TAP e tal. Aí eu falei, mano, você está trabalhando no audiovisual do maior partido da esquerda e não te entregaram nenhuma imagem, não te entregaram nada. Cadê a base, mano? Os caras não. Qual que é? Aí ele falou, não me entregaram nada. Eu falei, mano, tá tudo errado. Aí eu expliquei para ele toda a situação. Falei, mano, tá tudo errado. Eu falei, nesse contexto, eu sempre votei no PT. Eu posso falar, eu sempre votei mesmo. Nesse contexto, mano, a gente não quer misturar nossa imagem com essa campanha, tá ligado? Porque não corre junto. E se não corre junto, a gente não adianta, mano, tá ligado? A gente sabe quem tá do lado, a gente sabe da história. Mas eles saíram de uma maneira que foi um abandono, tá ligado? Não consegue nem imagens da quebrada com ninguém. Não tem um arquivo, não tem porra nenhuma. Porque fugiu de vez, tá ligado? E aí, para entender um pouco como que tá, quem trabalha lá na campanha não tem material, não sabe qual a história, não sabe o que é o PT, não sabe de nada. O cara não sabia de nada. Falei, mano, aí fudeu, mano. Fudeu. Desse jeito, como que vai ganhar? Eles têm que voltar para a base. Mas tem que voltar de outro jeito. É outra pegada, eu não sei como que vai ser isso. Mas eles têm que arrumar uma maneira de voltar, né? Eu já falei demais, eu queria que você falasse uma historinha com o Soraya para finalizar esse primeiro tempo e no segundo tempo o Amanda trocar ideia com você. Ô, Sandrinho, você falou essa história aí, eu lembrei de uma outra história, que não era do Soró, mas daqui a pouco eu falo do Soró,
Mas eu lembrei de uma outra história com uma outra nega véia também, que é a dona Maria Helena, do Rosas de Ouro. O Rosas de Ouro, você tá ligado, né? O Rosas de Ouro é uma escola que nasceu aqui no bairro da Vila Brasilândia, um bairro majoritariamente preto. Só que aí, depois de uma manobra do Basilhão lá, que era o presidente, a escola foi para freguesia. E aí, com uma coisa para freguesia do O, né? E numa coisa porque tinha um terreno maior e tal. Mas, na real, o Basilhão tinha um interesse de embranquecer a escola, né? Aí a dona Maria Helena conta essa história, que aí ela fala que aí teve um ano que o Rosas de Ouro ia vir falando no carnaval sobre o continente africano. Aí, malandro, foi um pega pra capar do caralho de correr na Brasilândia pra arrumar preto pra desfilar na escola. Olha as ideias. Porra, Uma, aí é foda. Uma coisa que já uma, é da escola, caralho. mas não tinha Você é mais, louco? mas não tinha mais. Eu acho que tem a ver com essa É história aí. foda. Agora, É. ô Sandrinho, você tá falando, mano, a gente é engraçado, né? Aquela vez a gente fez aquela homenagem pro Soró lá no CCJ. A gente falou assim, porra, a gente ficou lá lembrando mil histórias, né, meu? Foi muito forte aquele dia. E a gente falou, mano, se a gente sentar pra contar a história do Soró, a gente fica, sei lá, um mês contando a história do Soró. Das melhores às mais bizarras. As mais bizarras também. Mas aí eu lembrei de uma história, mano, que eu acho que o Soró, eu acho que ele ensinou uma par de coisa pra gente, de uns jeitos que às vezes a gente nem entendia muito bem, mano, que ele tava fazendo. Como quase todo mundo que conviveu com ele, a gente teve tretas homéricas, homéricas, homéricas. Inclusive, mano, antes do Soró falecer, a gente não tava se falando, você tá ligado? A gente não tava trocando ideia. Eu lembro uma vez a gente trombou lá no Fofão Rock Bar lá, aí ele olhou assim e falou, mano, nós precisa trocar ideia, hein? Eu falei, nós precisa trocar ideia. Aí eu tomei um conhaque, ele tomou outro e nós só ficou ali, tá ligado? Mas a gente teve várias tretas, como mil coisas. Mas aí eu lembrei de uma história, Sandrinho. Uma vez, o Soró e a Valéria, eles me convidaram, a gente trabalhou junto, aprendi um montão com eles, né? Com a Valéria eu trabalhava na direta dentro do abrigo, assim, na direta, né? A gente trabalhava num abrigo, né? Um serviço de acolhimento para criança. E a Valéria que era coordenadora. E aí eu aprendi, truta, um oceano inteiro de coisa lá dentro daquele lugar. E o Soró era nosso supervisor, né? Ele ia lá uma vez por semana para trocar ideia com a gente. E aí, depois de um tempo, mano, a Valéria me convidou para ir coordenar um outro abrigo que eles iam abrir, né? A instituição lá ia abrir um outro abrigo, chamava Casa Ubuntu. Aí a gente foi, beleza, tô lá. Aí o Soró era nosso supervisor lá também, Sandro. Aí, irmão, teve um dia que teve um pega pra capar no abrigo, um negócio sério, assim, um negócio muito grave. No meio na noite me ligaram, eu era coordenador, me ligaram e falaram, mano, cola aqui, que deu bosta. Era um bagulho que, agora eu não vou ficar esticando, mas era um bagulho muito sério. Eu não fazia puta ideia, irmão. Puta ideia do que fazer com o bagulho. Não sabia o que fazer. Aí eu liguei pro Soró, né, truta? Liguei pro Soró é meu supervisor, mano, vou ver o que faz, né, mano. Aí liguei pro Soró, contei a história pra ele, falei, Soró, aconteceu isso, irmão, tô indo pra lá, mas eu não faço ideia do que fazer, mano. Aí ele falou assim, seja criativo, boa noite. Puf! Eu falei, tá brincando, irmão. Seja criativo, mano. Eu falei, mano do céu. Aí eu falei, bem, o que me resta agora é ser criativo, né? Criativo. Puta que pariu. Aí depois ele falou assim, mano, aí resolvemos, desenrolou, e no outro dia ele ia estar lá, porque a gente ia ter supervisão. Ele falou, mano, não é sempre que nós sabemos o que fazer. Agora, a única coisa que a gente não pode perder é a criatividade, porque quando a gente não souber, a gente inventa. A gente dá um jeito, a gente se vira. Eu falei, mano, é isso mesmo, eu quase me fudi, mas deu certo. Aí, ó, fofão, fofinho entrou aí, ó, falando em. E tem que chamar os cara da Quilobac pra gente fazer, como é que é? O Festival de Lorota, só de Soró. Vixe Maria. Eu vou mandar um salve pra galera aqui, ó, preparando o futuro. Fofão Quilombac na área, Isa Borges, tá? Quem mais aqui na área? Deixa eu ver aqui, ó. Mano, tá difícil ver aqui, não é mais fácil. É o Anderson, salve Anderson. É bem isso, deixar na base enfraquecer, Malu. Mano, fica sumindo aqui, mas tem uma galera, Silva. Mano, salve pra todo mundo, a Gil. Salve pra todo mundo aí que acompanhou. Esse aqui, mano, foi o primeiro tempo, né? Se deixar aqui,
Agora o Instagram não tem mais essa de cair, não, mano. Agora ele vai direto, tá ligado? Se deixar aqui, né, vai longe. Então, pra ter um corte aqui, essa live vai ficar salvando no IGTV e vai subir também pro canal do YouTube do Cine Taipas. As entrevistas a gente está subindo lá para ter um arquivo, um material aí, mais um na internet. E na sequência vai ter uma ideia com o irmão Amaro e o Vagnão. Vagnão, queria te agradecer aí pelo seu tempo. Da hora, parabéns pelo trampo, né? E eu acho que esse trampo aí ele vai virar uma coisa bem maior mais para frente, com certeza. A gente está esse momento aí de lives, mas vai passar. Lógico que a gente lamenta todas as mortes, né? A gente não é igual esse presidente otário. Tá morrendo muita gente ainda, a gente tem que se cuidar, né? A gente podia meter o foda-se hoje, colar lá no bar e fazer a roda lá e trocar ideia, mas não tá mamão, não, mano. Tá mamão, não. Paciência, Tá louco. paciência, a gente vai ter paciência. Paciência, é isso. Mano, eu queria suas considerações finais aí para fechar esse primeiro tempo. Valeu, Arisson. Ô, Sandrinho, mano, eu acho que é isso mesmo. Esse vídeo que a gente fez é isso, né? Não é para ser um documentário, mas acho que é para manter acesa a ideia de que a gente precisa fazer um documentário. Fazer um documentário com isso, né? Porque faz sentido ainda, né? Essa ideia com o Soró foi 10 anos atrás, mas faz sentido ainda fazer esse documentário. É necessário a gente fazer esse registro dessa caminhada aqui de vários coletivos na cidade. Então, eu acho que fica aí com esse vídeo que a gente fez. O Cleitão, mano, o Cleitão, do Projeto Espremedor, ele fez um corre fenomenal para esse vídeo ficar desse jeito, ficar bonito. Então, boa parte da responsabilidade desse negócio é do Cleitão. O Cleitão, e ainda mais quando a gente falou que era uma homenagem pro Soró, ele gostava do Soró pra porra, gosta até hoje, né? Do Soró pra porra. E aí o principal responsável por esse vídeo é ele. Então eu acho que, mas esse vídeo fica como um desejo nosso, mano. Um desejo de que o documentário saia. Uma hora ele saia. E não vai gente que vai fazer, porque a gente não tem capacidade para isso. Tem gente muito melhor, né? Tem aí um monte de gente fazendo o documentário monstro. E aí, mas fica nosso desejo que esse documentário aconteça. Da hora, Vagnão. Outra coisa para finalizar é que pelo menos eu, onde eu vou, eu sempre. Esse lance que você falou, que nada se constrói sozinho, nada não vem do nada as coisas. Eu sempre reverencio, né, as referências aqui. E aí, Sarau da Brasa, o Elo da Corrente, Sarau Arte Liberta, Quilombac, os coletivos todos que o Atitude Punk, né? E a gente aqui é reflexo de luta, né? Esse território é de luta. Sim. A gente vai conhecer um pouquinho da história, a gente pega esse reflexo aí e vai tocando o barco e resistindo. Mano, muito obrigado. E na sequência aí o Amaro. Vai lá. Como é que vai funcionar esse esquema aqui? Acho que até para dar um salve para a galera que está aí, tá assistindo aí, como é que vai funcionar esse esquema? A gente vai derrubar essa live e começa outra? Como é que é? Isso. Vamos encerrar essa live e o irmão Amaro vai abrir outra aqui no Cine Taipa mesmo e vai trocar uma ideia com o Vagnão, continuar esse bate-papo aí. Eu não foquei tanto na parada do filme, né? Você falou que não é, mano, não é doc sim, mano. A gente faz o Cine Taipas aqui e não tem nenhum cineasta, mano. O Amaro é músico, eu sou músico, e nós chamamos até cineasta para trocar ideia, mas já fala, mano, nós não é cineasta. Mas nós gosta da parada e faz, tá ligado? Aí os caras pegam e falam, não, vocês é do cinema da guerrilha. Falei, então é isso mesmo, então tamo junto. Então é o documentário da guerrilha esse daí, tá ligado? A gente não fala e faz. Acabou de entrar uma amiga minha aqui, a Norma Barros, que é roteirista. Se ela ouvir falar que eu tô fazendo roteiro, ela vai me chamar na alta, vai falar, moleque, você tá fazendo o quê, doido? Nós mete o louco e vai pra cima. Então, firmeza, vai encerrar essa aqui e chama outra aí. Eu vou tirar uma foto com você aqui agora. Ó, o bagulho é high-tech. Aí, ó, tá registrado. Valeu, mano. Você é todo agilizado, hein, Sandrinho? Mano, a gente vai se virando aqui, né? E vai desenrolando. Aprendendo com vocês.
Firmeza, Negrão. Chama aí de novo Até que nós mais. já volta. Ó, pessoal, nós já